Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Público sobre temas africanos. Como habitualmente, comigo tenho o professor Elísio Macamo. Para este episódio vamos voltar ao assunto que discutimos no episódio anterior, as eleições em Moçambique. Tendo em conta a evolução destas 2 semanas, em que depois dos resultados oficiais, fortemente contestados, das eleições de 9 de outubro, que deram a vitória em toda a linha a Frelimo e ao seu candidato presidencial, Daniel Chapo. Moçambique enfrenta uma onda de contestação na rua sem precedentes na história multipartidária do país, com o candidato mais votado da oposição, Venâncio Mondlane, a convocar os seus apoiantes para fazerem parar Moçambique e a desafiarem a repressão policial. Algo que tem acontecido com marchas em todo o país que foram recebidas com tiros e gás lacrimogéneo, com relatos de feridos e mortos, inclusivamente alguns jornalistas atingidos. Na segunda parte, vamos conversar com o historiador português de origem angolana Alberto Oliveira Pinto, que vai lançar esta quinta-feira, 7 de novembro, a 4ª edição da sua História de Angola, da pré-história ao início do século XXI, publicado pela primeira vez em 2016, com a chancela da Mercado de Letras Editores, mas que agora é publicado pela Guerra e Paz. Feitas as apresentações, vamos então ao nosso tema. Sem surpresa, os resultados oficiais das eleições de 9 de outubro deram a vitória em todas as frentes à Frelimo, o partido no poder em Moçambique desde a independência, em 1975. Não só o seu candidato a presidente, Daniel Chapo, ganhou com mais de 70% dos votos, como o partido conseguiu eleger o maior número de deputados à Assembleia da República, 195, da história de 30 anos de multipartidarismo no país. Ninguém parece ter ficado convencido com os resultados, que aliás têm que ser confirmados pelo Conselho Constitucional, porque os ilícitos e as irregularidades foram demasiado óbvios e deixaram pouca margem de manobra até para a própria Frelimo os defender em público. Para um partido que sai de umas eleições a ganhar em toda a linha, a verdade é que a Frelimo foi tímida na sua vitória e Chapo sai de umas eleições que deveriam ser de consagração numa posição muito frágil. Venâncio Mondlane mobilizou os seus apoiantes e não parece disposto a abrir mão daquilo que considera ser a sua vitória. E os seus apoiantes, fartos da Frelimo, sem nada a perder, tendo em conta a falta de soluções para o seu futuro que lhe são dadas pela Frelimo e pelo governo, atiraram-se às ruas sem medo das balas, do gás lacrimogéneo e de dar a cara pelo seu candidato. Atacaram sedes da Frelimo, queimaram bandeiras do partido no poder, desafiaram a repressão e mostraram uma vontade inabalável para não deixar que a fraude eleitoral da Frelimo passe desta vez. Para esta quinta-feira está marcada para Maputo uma marcha pacífica para a libertação de Moçambique, convocada por Mondlane, e que será mais um desafio às autoridades. De acordo com o que nos dizem de Moçambique, na terça-feira já havia militares instalados nos 6 pontos de encontro marcados para a concentração dos manifestantes antes do início da marcha. Já há quem fale em clima revolucionário em Moçambique. Professor, parece-lhe que o que está em curso é o princípio de uma revolução em Moçambique? Bom, não necessariamente. É verdade que esse vocábulo está a ser muito utilizado. Acho que ainda são resquícios do período verdadeiramente, entre aspas, verdadeiramente revolucionário que nós tivemos logo após a proclamação da independência. Isso mostra até uma certa insegurança conceitual do ponto de vista político das pessoas, não é? Porque uma coisa que me parece interessante é que, apesar de toda a contestação que nós estamos aqui a ver, não parece haver aquilo que eu chamo de teoria de mudança, né? Portanto, as pessoas, e como o António bem disse na introdução, acham que não têm nada a perder e que, portanto, tanto faz se destrói tudo ou não, e que no dia seguinte vão ver o que depois fazer. O grande problema de todas as revoluções é que o dia seguinte costuma ser pior do que o dia anterior, né? A história mostra isso com muita clareza. Mesmo em Moçambique, há pessoas, por exemplo, hoje em dia, que voltam a dizer que seria bom se o colonialismo português voltasse, né? Então, eu acho que há um certo exagero conceitual
nisso. Mas o que é verdade é que Moçambique não vai ser a mesma coisa depois disto aqui. As pessoas perderam medo, sobretudo os jovens, as instituições perderam completamente toda a credibilidade. E para mim, o grande problema é se vai restar ainda algum compromisso com instituições, né? Porque uma coisa é contestar essas instituições e a outra coisa é contestar a ideia de uma instituição, né? E o que eu estou a ver neste momento é a contestação da ideia de uma instituição. E isso pode ser perigoso para o futuro imediato do país. Mas acha que, por exemplo, fala-se da intervenção, da possível intervenção de militares, ou seja, que há militares na rua. Acha que isso, se os militares intervierem, levará as coisas para outra dimensão? Sim, isso pode acontecer. E isso é parte do problema de base. Sabe, eu sempre tenho insistido nesta ideia de que é preciso definir o problema politicamente, né? Que isso é muito importante, definir o problema politicamente. E, infelizmente, o governo de Moçambique, e o partido que o dirige, não está em condições ou não tem a capacidade para definir o problema politicamente. Olha para o problema como um problema técnico, tanto como um problema de segurança. E é por causa disso, por exemplo, que houve esta escalada. É uma escalada completamente desnecessária. Se logo desde o início as autoridades tivessem abordado o problema numa perspectiva política. O que me assusta neste momento na atuação do governo de Moçambique é a fragilidade de todo o sistema político. Sabe, não há nenhum mecanismo de concertação política. O ministro da Defesa falava ontem, né? Ele falava sobre a possibilidade do exército fazer uma intervenção e radicalizava, polarizava, usando a linguagem de golpe de Estado e por aí fora, que me parece completamente descabido num momento tão tenso como este aqui. E tudo isso é feito como se só o governo, quer dizer, que o governo possa acordar um dia e dizer aqui, nós vamos pôr o exército aí a suster a população, né? Portanto, não há nenhuma preocupação de saber, por exemplo, se não seria importante que o parlamento fosse chamado, porque o parlamento ainda está aí, né? Que o parlamento fosse chamado, ou que outro tipo de mecanismo é que existe para que não seja apenas uma decisão do governo, mas que seja uma decisão que resulta de processos deliberativos. Então, essa ausência de processos deliberativos é a coisa que mostra de forma grave e gráfica a fragilidade do nosso sistema político. E sim, pode haver banhos de sangue, né? Porque a última coisa que as nossas forças de defesa e segurança respeitam é a integridade física das pessoas. Aqui o que também estranha é que não há nenhuma tentativa de abrir uma porta para o diálogo, quer do lado do poder, quer do lado do próprio Venâncio Mondlane. Ou seja, há aqui um desafio às autoridades, um desafio com as pessoas na rua, mas também não há uma abertura para um diálogo, ou seja, vamos estabelecer aqui uma ponte, vamos fazer uma mesa de negociações, qualquer coisa. Não há de parte a parte essa vontade. Aliás, como falou agora do discurso do Ministro da Defesa, que é um discurso radical de que os militares poderão intervir, isso não contribui ainda mais para acirrar os ânimos? Sim, contribui, não é? Mas ainda sobre esse ponto, António, ainda bem que levantou a questão. Nós estamos a viver um momento de polarização, né? E é característica da polarização que seja difícil estabelecer a ponte para o diálogo, né? Eu estou em crer que haja tentativas nos bastidores de aproximação, as pessoas estejam aí a tentar fazer alguma coisa, mas, quer dizer, tudo acaba sendo reflexo da fragilidade do nosso sistema político. E já agora eu posso aproveitar, vai ser notícia em primeira mão, que há um grupo
intelectuais moçambicanos, eu também faço parte desse grupo, que hoje mesmo vai divulgar um manifesto cidadão que tem como título Fazer de Moçambique um lugar seguro para a cidadania. E nesse manifesto, o que esses intelectuais pedem, o que nós pedimos é a realização de uma conferência nacional que possa reunir todos os partidos políticos, todas as forças vivas da sociedade, como se costuma dizer, para a gente repensar Moçambique. Assim, uma espécie de refundação do nosso Estado. Naturalmente, sem prejuízo do processo eleitoral, sem prejuízo do trabalho que as instituições, como o Conselho Constitucional, têm que fazer. Mas justamente porque nós não podemos continuar assim. Moçambique não pode continuar assim. Vai ser muito importante que a gente encontre formas de se sentar e discutir o futuro do país. E para nós, o futuro do país está no investimento muito grande na criação de espaços de exercício de cidadania. Todos os problemas que nós temos têm a ver com isso aí. Mesmo agora, a reação da polícia às manifestações mostra claramente que a nossa classe política tem grandes dificuldades em aceitar que faça parte do nosso sistema político o exercício da cidadania. E sem isso aí, todo o sistema fica esvaziado de sentido, né? Mas então, sim. Mas acha que nesta altura, como as coisas estão, essa abertura para discutir Moçambique, ou esse apelo para discutir Moçambique, não cairá em saco roto em Moçambique neste momento? Vamos ver. Nós corremos esse risco, né? Mas pelo menos teremos tentado. E é importante que surjam outras vozes que não polarizem, que indiquem o caminho para frente, que tenham uma espécie de teoria da mudança, aquilo que eu estava a dizer antes, né? E nós estamos a oferecer essa teoria da mudança. Nós estamos a dizer assim que há um problema grave que o nosso país está a enfrentar, que é o problema da cidadania. Vamos repensar o nosso Estado tendo isso aí em mente. Pode ser que seja uma saída também para as pessoas que estão envolvidas neste conflito. Sim, acha que aquilo que amanhã está marcada então uma marcha, que é um bocado o culminar desta semana de greves que foram ou esta semana de paralisação convocada por Venâncio Mondlane, acha que amanhã será uma espécie de dia D para o futuro de Moçambique? Não, acho que vai ser. Bom, é difícil fazer este tipo de vaticínios e na minha condição de praticante da sociologia, quer dizer, há sempre o perigo de misturar aquilo que eu espero com, não sei, com a própria análise, né? Mas eu acho que não, quer dizer, não vai acontecer muita coisa de extraordinária. Claro, há de haver provavelmente distúrbios, né? O que vai acontecer, a minha opinião, é que, e é o que eu espero, né? Que seja o culminar de um aviso que a sociedade está a mandar para quem governa, né? Porque, sabe, apesar de eu achar, e eu sei que estou a apresentar uma opinião controversa, muito polêmica, apesar de eu achar que essas eleições, mesmo com as ilegalidades e com os ilícitos, foram ganhas pela Frelimo, não há como a oposição pudesse ter ganho estas eleições, né? Sobretudo fragmentada como ela estava. Apesar disso tudo aí, a possibilidade de um governo da Frelimo feito com a mesma arrogância do passado, essa possibilidade assusta. Né? E eu digo isso como simpatizante, entre aspas, da Frelimo. Isso assusta-me. Então, esta crise que nós estamos a ter, eu espero que ela tenha um efeito positivo na mentalidade da elite que governa Moçambique, que ela tenha consciência de que as coisas não podem continuar assim, desta maneira. Mas acha que há espaço para esse governo de unidade nacional que pediu a Igreja Católica, por exemplo, os bispos na sua carta
do dia 19? Sim, eu acho que isso aí, isso depende realmente dos atores políticos que intervêm nisso. Pessoalmente, não acho isso uma boa ideia, né? Porque não resolve um problema político, acomoda. E uma grande parte dos problemas que Moçambique tem praticamente nos últimos 30 anos, vem disso aí. Vem de se procurar sempre por acomodação. Foi assim durante muito tempo com a Renam e querem fazer isso agora. Não acho essa ideia viável, não acho essa ideia útil. Acho que ela, inclusivamente, premia o enfraquecimento das instituições. E isso a gente não pode aceitar, né? Portanto, eu acho que tem que haver outras formas de lidar com isto aqui. Penso que tem que ser possível respeitar as decisões das instituições, sem, naturalmente, descurar as grandes reclamações que estão a ser feitas. E depois disso, trabalhar seriamente na refundação de Moçambique. Acho que isso vai ser essencial. Mas acha o partido, a Frelimo, como está hoje, capaz de fazer essa refundação de Moçambique? Não é capaz. Não é capaz, por uma razão muito simples, né? Ela tem uma mentalidade que uma mentalidade política que é incompatível com o sistema político que nós temos, portanto, o sistema democrático que nós temos. Portanto, há aí a necessidade de uma grande mudança da parte desse pessoal. E não estou a ver essa mudança acontecer. E é por isso que, apesar de tudo, estas manifestações aqui podem ter o condão de de fazer as pessoas pensarem assim de forma diferente. Daniel Chapo foi eleito com mais de 70% dos votos, mas acha que ele conseguirá ser presidente, conseguirá ser um presidente forte e liderar o país a partir de agora? Presidente forte ele não será, se ele não fazer a reforma do Partido Frelimo, não é? E o silêncio dele neste momento é um pouco preocupante, né? Era nesta altura, é verdade que é um dilema para ele, né? Mas era nesta altura que ele devia começar a mostrar que está preparado para enfrentar os problemas e ele não aparece. E sabe, ele é secretário-geral interino do partido, né? E ele pode aparecer nessa capacidade, não está a aparecer. Portanto, a questão é saber se ele tem algum projeto político. E neste momento ainda não mostrou que tem projeto político. E pronto, isso é um grande problema. Quase meio século depois da independência, a história de Angola, de Alberto Oliveira Pinto, continua a ser um marco na historiografia de Angola. Tirando o livro de René Pélissier e Douglas Wheeler, publicado pela primeira vez em inglês em 71, reeditado em 77, e que a Tinta da China acabaria por publicar em tradução portuguesa em 2009, com um prefácio sobre os anos da independência, o livro de Alberto Oliveira Pinto continua a ser o único exemplo do género escrito no pós-independência. Doutorado em História da África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, autor de um programa no YouTube para divulgação de episódios da história de Angola chamado Lembra-te Angola, é também escritor de ficção, tendo estreado em 1990 com Eu, à Sombra da Figueira da Índia. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Porquê é que a história de Angola continua a ser tão mal estudada? Bom, a história de Angola nunca foi completamente estudada. Portanto, a história de Angola abrangeu durante a época colonial, embora tivesse investigadores que se preocupavam com o apuramento da verdade, sem dúvida que, embora já se estudava a história dos Estados africanos pré-coloniais, isso não apareceu no pós-independência, mas a perspectiva era uma perspectiva colonial, sem dúvida. No entanto, não era muito divulgada e portanto, estava sempre sujeita a silenciamentos. O pós-independência também, tanto que sobre o qual já decorreram 50 anos, os silenciamentos também perduram, porque há sempre uma tendência para ver a história de Angola de uma perspectiva politizada, indubitavelmente. Quer dizer, parece-me que os fatores principais para que a história de Angola não seja muito conhecida são sobretudo estes, não é? E, portanto, basicamente os angolanos, mas também, mesmo em Portugal, onde eu vivo, os próprios portugueses, o ex-colonizador, conhece mal a história de Angola, como, aliás, de outros países
africanos que foram colónias portuguesas. Não? Mas porque que, ou seja, para além de há sempre uma tendência do partido no poder de querer uma historiografia que exalte os seus feitos, mas mesmo assim, nesse aspecto também não há tanto assim de produção do próprio lado do MPLA. De uma história, quer dizer, tem havido neste meio século, tem havido muitas investigações sobre a história de Angola, ainda há pouco citou duas aqui, portanto, ao nível de temáticas, de abordagens temáticas, tem-se avançado muito nestes 50 anos. Agora, o que não havia era uma história, o termo que me ocorre é um manual, digamos assim, manual no sentido de ser uma obra, ser um livro, enfim, com uma preocupação científica, portanto, de alguém que vem da universidade e que estuda a fundo, mas que ao mesmo tempo seja acessível ao grande público, que possa ser lido por grande público, possa ser consultado. Enfim, existem histórias de Portugal, existem histórias da França, existem histórias do Brasil. História de Angola, eu penso que não existia praticamente nenhuma no pós-independência. Citou duas, uma delas a do Douglas Wheeler, não? Na verdade, não se trata, quer dizer, é um trabalho notável, mas não se trata de uma história de Angola desde os tempos recuados. É uma história de Angola do século XIX e do século XX. Portanto, desde os tempos recuados, aqui no subtítulo do meu livro está da pré-história ao início do século XXI. A pré-história é um conceito discutível, podemos discuti-lo. Eu queria falar sobretudo dos tempos líticos, não é verdade? Os tempos da Idade da Pedra, o que era todo aquele vastíssimo território heterogéneo que é Angola, não é? Uhum. Professor? A pergunta que eu queria colocar é a seguinte: a história recente de Angola, portanto, desde a proclamação da independência, tem sido muito conturbada. E aí, para mim, coloca-se a questão de saber que tipo de desafio é que apresenta, digamos assim, a grande tarefa de escrever uma espécie de história geral de Angola. Se nós tomarmos em consideração que toda a interpretação da história tem alguma relevância para o próprio presente, não é? Sim. Então, eu respondo ao professor. A história, como diz a história no pós-independência, enfim, que está prestes a fazer 50 anos, não é? Tem 49. Angola faz 49 anos de independência daqui a poucos dias, dia 11 de novembro. Como diz, tem sido conturbada. Bom, eu penso que o desafio da historiografia, independentemente de ser com independência ou não, a história tem que ser isenta. Eu sei que em todos os países, em todo lado, há sempre a história politicamente correta. Isso haverá sempre. Mas o papel do historiador é ser o mais frio possível e contar com as várias perspectivas de ver a história. Isto aplica-se a qualquer época, mas nomeadamente também se aplica à história contemporânea. Desde logo Angola teve 3 movimentos de independentistas. Não quer dizer que não tivesse também outras formações políticas antes da independência. Como sabe, o Acordo de Alvor foi celebrado pelo Estado português, com quem governava na época, com os 3 movimentos independentistas. Convencionaram que iria haver eleições, que não houve, portanto a guerra rebentou. No entanto, eram só eles os 3 que reivindicavam a legitimidade revolucionária. Como sabemos, estes anos todos têm havido, portanto, houve uma guerra civil até 2002. Aliás, o meu trabalho, esta História de Angola, termina em 2002, termina com o fim da guerra civil. Eu penso que abordar uma história de Angola deste primeiro quartel do século XXI, destes primeiros 25 anos do século XXI, se subtrairmos os 2 primeiros, não é? Desde 2002 até agora, é um desafio. Possivelmente dará outro livro. Portanto, não. Já cheguei a pensar, já houve quem me perguntasse se eu nesta 4ª edição tinha ampliado alguma coisa, se eu ia abranger também estes 25 anos. Confesso que ao longo destes anos, porque isto é a minha 4ª edição e a primeira foi em 2016, ao longo destes quase 8 anos eu tenho refletido sobre isso. A conclusão a que cheguei é que terá que haver, eu espero que sim, que lá chegue, terei que escrever um outro livro sobre o que é que tem sido Angola nestes anos
pós-guerra civil. Quanto aos outros, também são um desafio, porque, pronto, eu abordei numa parte final, num capítulo final, aquilo que me parece ser o mais relevante a dizer a respeito dos anos de independência entre 1975 e 2002, relativos a um período de guerra civil, mas muito fica a dizer. Portanto, eu fui bastante sucinto no que expressei. Estes últimos anos, ou seja, do pós acordos de paz, são um desafio ainda maior em termos de para um historiador ter o distanciamento suficiente para conseguir interpretar, na verdade, o que é que aconteceu. Sobretudo quando um historiador é contemporâneo de todos estes factos, não é? Já tem havido, eu estou atento, tem havido já trabalhos noutras áreas. Por exemplo, na área da economia, já tem havido trabalhos muito relevantes acerca do que é a Angola em paz. Eu destaco o trabalho do Ricardo Soares de Oliveira, Angola, como é que é? Magnífica. Sim, sei qual é o livro. Já outros trabalhos que têm sido feitos, por exemplo, o Rui Lera Blanes sobre o movimento dos ativistas, dos revus, não é? Eu próprio estou em contacto e mais ensaios esparsos, portanto é por aí, eu penso que é por aí que eu tenho que refletir, e óbvio, se eu quiser efetualmente fazer um livro, enfim, pode ser que a vida me o permita, não é? Pelo menos sobre este primeiro quarto século, não é? do século XXI, mas é delicado porque nós somos contemporâneos, estamos a viver essas circunstâncias, não? Professor? Não, eu lembrei-me, só para voltar um pouco à minha questão inicial, eu lembrei-me de um dito muito famoso e até tive a oportunidade de conversar sobre isso com o próprio autor, o Terence Ranger, britânico, que pronto, marcou muito aquela ideia de que era preciso escrever uma história de África que a África pudesse utilizar, né? Sim. Para ter um passado que pudesse utilizar. E eu pus-me aqui, desde que surgiu a ideia de nós conversarmos consigo, pus-me aqui a pensar se esse tipo de consideração desempenha algum papel na sua abordagem da história. Bom, a história da África, uma coisa é uma história, a meu entender, uma coisa é uma história da África, outra coisa é uma história de Angola. A história de Angola é a história de um país e do território desse país, mesmo antes desse país ser país. Pronto, para me entender. A história da África é algo mais amplo. Têm sido feitos muitos trabalhos sobre a história da África, nomeadamente até, como sabe, como está a par, publicações da Unesco, não é verdade? Mas eu regresso sempre à história da África do meu prezado professor, que me deu, não só tive a honra de ter sido aluno dele, como também me perfeccionou o livro, que é o do professor Ike Abokolo. A história da África do professor Ike Abokolo parece-me um excelente exemplo de uma história da África. Evidentemente, como qualquer outra, não esgota, não é? Mas essa é a minha referência. A minha preocupação foi uma história de Angola, não é? Com tudo o que há de... É claro que nunca, nenhuma história de Angola ou de que país seja na África, seja na Europa, onde for, nunca é completa, não é? Quais foram as grandes dificuldades para conseguir escrever uma história de Angola, em termos de fontes e tudo isso? Arquivos? É fácil usar ou foi difícil? Claro que nunca é fácil. Eu nunca teria escrito uma história de Angola, obviamente, se eu não tivesse já um longo percurso como investigador de vários temas da história de Angola, pelo menos desde a década de 90. Se eu não tivesse feito trabalhos universitários, ao nível de mestrado, depois mais tarde doutoramento, e só bem depois disso é que me aventurei a escrever uma história de Angola. Evidentemente, pronto, eu tive que ver várias fontes arqueológicas e antropológicas que muitas delas eu já tinha estudado, na qualidade de investigador, não é? Depois também todos os arquivos, sobretudo os arquivos escritos que existem em Portugal. E obviamente que muitos arquivos coloniais e do tempo colonial. Eu já tinha passado também, ao nível do doutoramento, eu já tinha passado pela história que a gente pode hoje designar por história cultural. Não uma história do conhecimento, mas uma história das construções, das mentalidades, das representações, nomeadamente no discurso colonial, e eu penso que é incontornável passar por aí.
Se é importante, como tem sido muito sublinhado nos últimos tempos, uma história, no caso, o professor há pouco falou de uma história da África, sem dúvida, uma história de Angola, vista por africanos, vista nos Estados africanos e pelas culturas africanas, também, em meu entender, a par disso, é essencial a desmontagem e, ao mesmo tempo, o conhecimento do discurso colonial e da produção colonial. Sem isso, portanto, porque a cultura angolana passa por aí, indubitavelmente. Se a gente não conhecer o que foi a Angola colonial, talvez nós não possamos conhecer o que é a Angola de hoje. E eu tenho visto isso, há pouco citou o meu... Já andava a ver desde que o livro é publicado e que as pessoas o compram e que o leem, embora, pronto, pelos vistos, não foi suficiente, porque passaram aquelas 3 edições anteriores e continua a haver gente a pedir-me, a solicitar permanentemente o livro. Mas desde há 3 anos, esta parte, desde que eu faço o programa de YouTube, Lembra-te Angola, é permanente, mas permanente, quase todos os dias, sobretudo angolanos jovens. Não só, mas sobretudo angolanos jovens. A pedirem-me que eu, não só que eu reedite o livro, e aqui está ele, mas também a ficarem espantados com informações do tempo colonial. Eu não sabia que Angola era isto. Eu agora começo a perceber porque é que vejo isto, aquilo e aquilo outro. Porque o tempo colonial era silenciado, ainda é, em muitos aspectos, escondido. Não é? Eu penso que isso é fundamental. Há grandes diferenças entre esta edição, esta 4ª edição, e a primeira, que saiu em 2016? Não há grandes diferenças, vou ser sincero que não há grandes diferenças. Há um pontozinho ou outro que, às vezes cronológico, mais que eu especifico, mas o essencial está aqui. Não é? E conseguiu editá-la em Angola? Ou? A edição angolana nunca teve, mas eu já fui várias vezes a Angola divulgá-la. Eu estive em Angola, para a divulgação deste livro, eu estive em Angola em 2018, aliás, no Lubango, não em Luanda, mas no Lubango, a convite da minha amiga, então diretora do Museu da Huila, a doutora Soraya Santos. Eu recordo que na altura foram 50 exemplares que se esgotaram no estante, e não foram mais, porque há sempre uma problemática em transportar os livros daqui para Angola. É sempre, o problema básico é sempre esse, não é? Também divulguei o livro já mais tarde, isso foi em 2018, depois também fui no ano seguinte, 2019, e o ano passado estive em Angola, mas já não levei porque já estava esgotado. Mas agora, para esta edição, tenho o apoio do DST Group, e o DST Group já me garantiu, quer a mim, quer a editora, portanto ao Manuel Fonseca, de Guerra e Paz, que muitos exemplares serão enviados para Angola e posteriormente comercializados em território angolano. Professor? Não, eu hoje estava a ler uma recensão crítica, uma história geral de Angola, escrita por Armindo Jaime. Pois, eu ainda não li. Então. Sim, eu não li o livro, li apenas a recensão crítica, e como também não li os 2 livros, é um pouco difícil cruzar as coisas. Mas eu queria assim perguntar, faz alguma diferença escrever a história de Angola de fora e de dentro? Peço desculpa, o que é que entende por isso, de fora e de dentro? Não, pronto, o Armindo Jaime Gomes está em Angola. Sim. Sim. Bem, se há alguma influência aí... eu penso que isso, eu vou ser sincero, essa questão já me tem sido colocada, ainda às vezes de outra forma, mas eu penso que isso é secundário. Isso tem que ver com a ideia. Eu, por acaso, sou cidadão angolano, embora eu seja filho de português e não tenha cara de angolano, e vivo em Portugal. Mas eu acho que para escrever uma história de Angola ou de qualquer país, não é preciso ser nacional desse país. Para escrever uma história de Angola, no caso de Angola, é preciso trabalhar para isso. Olha, muitas das investigações que têm sido feitas, que ainda há pouco mencionámos, sobretudo neste meio século, são de pessoas que não são angolanas. Douglas Wheeler e Pellissier e tantos outros, que são europeias. Portanto, o importante é trabalhar para isso. Mas por acaso, por coincidência, eu até sou angolano. Não vivo em Angola, mas vou lá com bastante frequência. Agora, evidentemente que é desejável
que pessoas que vivam em Angola e que sejam angolanas, que vivam em Angola, o façam, sem dúvida nenhuma. Eu não li ainda essa história de Angola que mencionou. Já vi anunciada, até por pessoas amigas que estão em Angola e que me têm enviado a referência, mas eu não li ainda. Sim. Mas, Não, sim, desculpa. Sim, não. Só queria explicar que eu também tenho tido esse problema, né? Eu vivo fora, e então quando faço alguma coisa sobre Moçambique, essa questão costuma ser levantada, né? Então, mas não a tenho contornado com o meu... Não é contornar, a minha resposta é esta, né? Com toda a sinceridade. Sim. Penso que a do seu professor também não andará longe, não é da minha? Sim. Mas aí não há sempre, e agora sou eu a meter aqui a minha colher, não há sempre essa perspectiva de... Aliás, uma das coisas que se fala do grande livro do Chinua Achebe é que pela primeira vez, é a visão da chegada dos europeus à África pelo lado africano. Mas talvez aqui o que se levanta é isso, ou seja, é a falta de uma história de Angola... feita pelos próprios. Mas posso ir direto a essa questão, sim. Que aliás eu já ando a debater essa questão, porque me colocam com isto há 8 anos, desde 2016. Esta minha história de Angola não começa com a chegada dos portugueses a Angola, é anterior. Existiam histórias de Angola no tempo colonial, algumas eu considero-as boas. A história de Angola do Ralph Delgado é um elemento de consulta fundamental. Só que o Ralph Delgado começava a história de Angola com o Infante Henrique e com as descobertas portuguesas. Eu comecei a minha história de Angola primeiro com os períodos das idades da pedra e do ferro, depois com os Khoisan e com as migrações Banto, com a formação dos Estados Banto que conhecemos, que haveria outros, mas conhecemos o Reino do Congo, conhecemos o Reino do Ndongo, e o Império Lunda também, para sul do Kwanza. Eu e acho que a maior parte dos investigadores, as informações que temos sobre os Estados africanos para sul do Kwanza são a partir do século XVIII. Nós não sabemos até o século XVIII o que é que se passava lá. Havia lá Estados africanos, mas não sabemos dizer quais. Ora, eu começo por aí. Só já num 4º capítulo é que eu falo da chegada de Diocão. E atenção que a chegada de Diocão, ao contrário do que muita gente diz, já dizia o discurso colonial, e agora o pós-colonial continua a dizer, não é a ocupação de Portugal do Congo. O Diocão era um diplomata que foi ao Congo. A relação diplomática também não é uma relação harmoniosa, é uma relação de muita conflitualidade. Mas eram relações Estado a Estado entre Portugal e Congo. Uma ocupação de Angola ou do corredor do Kwanza só começa já com Paulo Dias Novaes, em 1575. Portanto, tudo isso é falado. Agora, a história começa com o que é o território, o que é que são os povos daquele território, o que é que são os povos africanos. Portanto, não é uma perspectiva assim tão eurocêntrica quanto parece, não? Mas aí nessa pergunta há sempre a ideia, e as perguntas são muitas vezes levantadas em Angola por causa da perspectiva do MPLA também sobre a sua própria história e a ideia de que ela pertence ao partido também. E é um bocado isso. Olha, eu fui muito amigo mesmo e devo muito de uma pessoa que era militante do MPLA e que é praticamente o principal autor da famosa história de Angola do MPLA de 1964 em Argel, que era o Henrique Abranches. Fui muito amigo dele. Ele no pós-independência já estava a fazer trabalhos bem diferentes, já estava a dizer, eu escrevi aquilo, mas aquilo não é para ser, aquilo é um ponto de partida para outras histórias. Ele veio a falecer em 2004. Agora, eu compreendo as demarches, passo o galicismo do Henrique Abranches. Por exemplo, o Henrique Abranches ele estava preocupado realmente com o discurso nacionalista. Quando a gente olha, eu dei um exemplo disto num dos meus episódios de Lembra-te Angola. E olha, isso permitiu-me até fazer uma alteraçãozinha aqui. Quando a gente olha para o relatório do Domingos de Abreu e Brito, 1591. Domingos de Abreu e Brito era um português, mas estava ao serviço do rei Filipe II de Espanha e primeiro de Portugal, que logo toma o trono, ele manda ao Domingos de Abreu e Brito fazer um relatório no Brasil, outro em Angola, para ver se valia a pena colonizar. Abreu e Brito diz 2 coisas importantes daquilo que se chamava o Reino de Angola. Uma é que equipara Angola ao Brasil. Ele diz, isto pode ser também um lugar de lavoura açucareira, tal qual é o Brasil. Ora, os historiadores portugueses pós-1875 e até ao 25 de Abril, que estavam a querer fazer de Angola um segundo Brasil, ao lerem o Abreu e Brito disseram, olha que bom, temos aqui um tipo no século XVI que equipara Angola ao Brasil.
Mas o Abreu Brito depois diz outra coisa, que essa vai influenciar os nacionalistas, nomeadamente o Henrique Abranches. O que é que ele diz? Ele escreve para o rei dizendo: tudo bem, mas atenção, majestade, aqui no ano passado, em 1590, num lugar chamado Angolé Maquitambo, os poucos portugueses que aqui estão foram vencidos numa batalha que congregou o reino do Congo, o reino do Ndongo, os Jagas da Matamba, pela primeira vez falou em Jagas e em Matamba, e ainda os Quiçamas. Bem, o Henrique Abranches leu aquilo e disse: olha que engraçado, temos aqui uma coligação anti-portuguesa, anticolonial. Portanto, eu penso que nós, quando estudamos a história, temos que ver a forma como as pessoas perspectivam a história, como as ideologias se entrecruzam. Nós, historiadores, não somos isentos a elas, mas temos que estar permanentemente alerta em relação a isto. Não sei se fui... Sim, claro. Enfim, elucidativo relativamente à problemática que está aí em causa. Não? Professor, mais alguma pergunta? Não, acho que está tudo bem. Acho isto uma coisa excelente. Muito obrigado. Muito obrigado por estar presente neste podcast. Também. Uma boa sorte para o livro. Espero que finalmente seja vendido em Angola e que seja comprado pelas pessoas. Esperemos que sim. Muito obrigado. Foi um gosto estar aqui. Estamos na reta final deste episódio, é desta vez mais curto por o professor precisar de se ausentar. Só falta, e pelo facto também de termos gravado mais tarde do que eu desejaria por causa de um problema de saúde, estamos então na reta final deste episódio, só falta mesmo deixar aqui as nossas sugestões. Antes de pormos o ponto final, professor, o que é que nos traz hoje como sugestão? Bom, eu recebi uma excelente oferta de uma amiga luso-cabo-verdiana, um livro de cartas de Amílcar Cabral a Ana Maria. Entre mim e ti aconteceu o amor. Um livro fascinante. Eu estou a gostar muito de ler estas cartas. Está a mostrar uma outra imagem de Amílcar Cabral, não é? Estou a descobrir até a sua qualidade de escritor, né? A sua veia de escritor, que nos textos mais políticos, não sei quantos, não se vê. Então, portanto, foi organizado pela sua filha, Andira Cabral, mas também por Filipe Elísio e Márcia Souto, e tem um belo prefácio, o texto introdutório da Ângela Coutinho. É um excelente livro esse aqui, que eu recomendo a toda a gente. Pela minha parte, falo hoje de 3 livros que em certa medida ajudam a complementar a história de Angola de Alberto Oliveira Pinto, porque apesar de serem livros de ficção, propõem-se recuperar momentos e personagens da história de Angola. 2 deles são romances históricos, o outro é um romance com cunhos autobiográficos. Começando por este último, chama-se Amarelo Tango, foi publicado pela Oficina do Livro e marca a estreia na ficção do jornalista Nicolau Santos, atual presidente do Conselho de Administração da RTP, que entre outros cargos já foi diretor do Público. Trata-se da história de 3 gerações de uma família em Angola, num livro que entrelaça a memória pública e a memória privada. Os outros 2 livros são romances históricos. Um chama-se Luanda, Cidade Alta, escrita por Henriques Diniz da Gama, antigo diplomata, que saiu com a chancela de Edições Afrontamento. E, finalmente, Coel, o Pássaro Truçador, de Jorge Rimar, publicado também pela Guerra e Paz. Neste último caso, o poeta, historiador e divulgador da cultura e dos costumes do sudoeste angolano recupera uma figura importante, mas esquecida, da segunda metade do século XIX, primeiro quartel do século XX, António José de Almeida, um branco de sangue africano. Professor, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, eu tenho que correr. Até para o próximo episódio. Adeus. Adeus. O público fica no ouvido.